A estratégia pode ter sido sincera, foi inteligente, mas a insistência está causando problemas e, naturalmente, reprimendas. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da greve com o professor Maurício Cardoso. Ele é cientista político, é da nossa Unital, a Universidade de Taubaté, e veio conversar conosco, né? Tudo bem, professor? Uma satisfação tê-lo conosco? Bom dia, professor. E o movimento está se dissipando, né? Porque agora o Exército, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, as forças de segurança estão com ordem para abrir caminho para aqueles caminhoneiros que estão reprimidos ali e alguns dos quais não gostariam de estar ali, estão ali porque com medo. De fato, o movimento foi extenso demais, duradouro demais. Então, a partir do momento que o governo abriu diálogo com alguns representantes, é natural que esse movimento se dissipe e volte à normalidade. Então, dentro de um processo de discussão, de entendimento das partes que estão envolvidas, esse é o momento mais prudente para acabar, até porque essa paralisação causou transtornos assim, absurdos para a vida nacional e para a vida do cidadão também. Li que até o turismo está sendo afetado no Rio de Janeiro, 15% só da reserva num feriadão. E greve em feriadão no Brasil, professor, é um negócio que complica, né? Está todo mundo querendo gasolina. As mesmas pessoas que estavam brigando e apoiando o movimento por causa do preço alto da gasolina estão botando gasolina a 6, 7, até 10 reais. Então, isso que é paradoxal. Quando a gente analisa o conjunto do processo, a gente consegue perceber essa alienação, esse afastamento, esse distanciamento da pessoa, do cidadão, em relação aos grandes temas. Então, se a gasolina está tão cara, e um dos motivos da paralisação foi exatamente o combustível, esse combustível deveria abarcar todos os sistemas que são operacionais dentro desse processo. E como o senhor mesmo disse, as mesmas pessoas que apoiaram, que deram todo o suporte para os caminhoneiros, hoje se sujeitam a um preço exorbitante da gasolina. Então você consegue perceber aí que essa motivação ela é muito emotiva, foi muito emocional e ela não foi discutida a fundo. Até porque resolve-se o problema do caminhoneiro, o diesel de fato será baixado, né, o preço por causa do acordo feito com o governo, mas de outro lado você percebe que a gasolina continua ainda com a indexação com o mercado internacional. Então resolve uma parte do problema, mas a outra grande parte, que é do consumidor diário, não foi resolvida. Então nós temos aí um problema que com certeza vai aparecer nos próximos meses e vai infernizar o governo do mesmo jeito que foi o inferno agora dessa paralisação por parte dos caminhoneiros. Porque se a pessoa for avaliar, não é só o óleo diesel que transporta as mercadorias, né? É raro ter um caminhão a gasolina, mas esses carrinhos pequenos de entrega, muitos deles são a gasolina também. Então, isso vai encarecer. Esse é o cerne da discussão. Os Ubers agora, que estão tão em moda, são a gasolina, os taxistas. Né? O que a gente precisaria discutir, um pouco mais amplo da paralisação, seria exatamente a oferta do combustível nacional. Ele está muito caro. Então, inclusive o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, ele, ao propor essa capitalização da Petrobras, fez uma jogada que é extremamente danosa para o consumidor. Ela é muito boa para os acionistas, mas para a pessoa que consome o combustível no dia a dia, se tornou quase que insuportável. Então, dentro dessa lógica, a sociedade não discutiu o preço da gasolina, tanto que, como o senhor acabou de dizer, as pessoas estão correndo aos postos e pagando preços exorbitantes. Então, de duas uma, ou esse povo, na verdade, não entendeu qual foi a lógica colocada pelos caminhoneiros, ou então ela simplesmente se contenta em fazer um prolongamento aí, talvez de um recesso trabalhista, de uma mobilização muito emotiva, mas o problema não foi resolvido. O problema nosso é o combustível que está caro demais, e não apenas o diesel. E a economia nacional, todo mundo sabe disso, ela é rodoviária. Então, esse aspecto da dependência do produto natural, para nós é muito dificultoso. Então, nós deveríamos
aproveitar essa discussão e colocarmos em pauta exatamente o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina, o preço dos derivados do petróleo, que também aumentaram assustadoramente nos últimos meses, e até, evidentemente, chegarmos ao diesel. Mas o diesel é só uma parte da discussão como um todo. E claro que o governo contempla somente uma parte dos caminhoneiros, e não a população de maneira geral. Agora, a gente percebe detalhes, né? Primeiro, importante que o governo pense em meios alternativos de transporte, que nós estamos no meio, né, na mão dos caminhoneiros. Agora eles sabem que eles podem fazer o que quiserem, porque o governo é refém deles, né? Então, Cataldi, essa paralisação é interessante porque ela foi a primeira de grande envergadura que nós tivemos no governo Temer. Até então, o governo levou a sociedade em banho-maria, ele sempre se sujeitou a certas obrigações em relação a grupos representativos, mas nunca, de fato, teve um enfrentamento tão claro quanto esse que aconteceu. Não levou a sério. Não levou a sério. Então, isso, na verdade, é um combustível para outros grupos que, evidentemente, vão fazer resistência ao governo. Até porque, se você olhar a obra como um todo, a vida do brasileiro está muito difícil, entendeu? E o governo nem sempre criou canais para que esse grupo de descontentes pudesse se apresentar ou pudesse ser ouvido. Então, esse estupim agora colocado pelos caminhoneiros será muito pedagógico para o governo, até porque ele não está circunscrito somente ao âmbito brasiliense, não está circunscrito simplesmente ao aspecto político enquanto gerenciamento da nação. É preciso que o governo olhe para a população de maneira geral e consiga entender que a questão da materialidade, a substancialidade da vida, ela é fundamental para toda e qualquer pessoa. E uma vez que ele falha nisso, falhando nisso, ele com certeza vai ser enfrentado por grupos que estarão organizados. Nós temos hoje também em curso aí uma paralisação que me parece ilegal, né, por parte do pessoal da Petrobras, que já tinha problemas de produção pela falta dos insumos que estavam barrados aí nos grupos. Mas eu vou lhe pedir para a gente avaliar também esse processo na volta da entrevista. Nós já estaremos de volta aqui com o professor Maurício Cardoso, da Unital, cientista político, avaliando essa greve que agora está sendo efetivamente dissolvida pelas forças de segurança. É já, não saia daí.